Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto online de hoje. Fazer parte do seu dia é um privilégio para nós. Meu nome é Lucas Bonatti e eu sou o pastor da PMB, Primeira Metodista Brasileira em Downtown, Miami. Nós preparamos uma reunião de adoração muito especial hoje. Tem música boa, tem uma história muito legal para as crianças e tem um cara aí meditando sobre um dos salmos mais bonitos da Bíblia, o Salmo 139. Queria dar um recadinho para você. A Igreja Metodista aqui da Flórida criou um calendário de oração. Eu quero te convidar a incluir esses pedidos na sua rotina de oração diária. A intercessão é uma ferramenta muito poderosa e nos aproxima ainda mais de Deus. Hoje, nós estaremos intercedendo pelas igrejas. Nossa oração é que as igrejas encontrem maneiras, recursos e ideias para ajudar as pessoas nesse momento de crise. Muitas vezes nós pensamos em ajuda financeira ou material, mas há muita gente sofrendo com depressão e ansiedade, casos de violência doméstica, abusos que aumentaram consideravelmente em vários países do mundo. Há pessoas cometendo suicídio. A igreja, como corpo de Cristo, tem a missão de ajudar essas pessoas. E quando eu digo a igreja, eu não estou me limitando a somente a liderança, aos pastores. Afinal de contas, a igreja somos todos nós, certo? Então, por favor, peça a Deus que te ilumine e te dê palavras de sabedoria e conforto para quem precisa de direção, esperança e consolo nesse momento, ok? Deixa Deus te usar, como a gente fala aí. Vamos orar comigo? Pai de graça, amor e bondade, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que nós temos de te louvar, de te engrandecer e de te buscar, mesmo em meio a essa crise. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, te pedimos perdão porque nós temos falhado contigo e não temos amado ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e transforma os nossos corações. Nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa falta de fé e o nosso egoísmo. Perdoa-nos e transforma-nos, nós te pedimos. Cristo Jesus, obrigado por nos ensinar o caminho no qual nós devemos seguir. Ajuda-nos a sermos fiéis no pouco e com certeza o seremos no muito. Aumenta a nossa fé, Jesus, nós te pedimos, para a honra e glória do teu nome. Espírito Santo, assim como tu intercedes diariamente por nós, queremos também interceder por outros. Te apresentamos os doentes, os profissionais essenciais que estão aí se arriscando por nós. Te apresentamos os cientistas que estão buscando vencer essa pandemia. Ilumina a mente deles, ó Deus, para que essa cura seja encontrada o quanto antes. Nós te apresentamos os trabalhadores, os micro, pequenos, médios e grandes empresários, mas especialmente nós te apresentamos aqueles que estão sofrendo financeiramente por conta das limitações de convívio que se impuseram sobre nós e que são necessárias. Por isso, levanta pessoas, governos e recursos para ajudar os necessitados, Espírito de Deus. Age com graça e com poder, intervenha na vida dessas pessoas. Nós te agradecemos porque podemos confiar em Ti, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Recebe esse serviço, recebe esse culto e alegra-te conosco em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém e amém. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom, seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então transforma
contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pela toda a criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então, transforma o meu eu nesse jeito de ser tão altivo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Quero me parecer contigo. Senhor, quero me parecer contigo. Seria tão bom. Oi, meus amigos, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje porque eu vou contar uma história muito legal. Na verdade, essa é uma história que Jesus contou, então com certeza é uma história bem legal. Essa história é uma história sobre um pai e o seu filho. É uma história que nos ensina que Deus nos ama, não importa o que a gente faça, não importa o que aconteça. Vocês estão prontos para ouvir a nossa história de hoje? Se vocês estiverem, quando eu perguntar de novo, vocês fazem um joinha assim com as duas mãos, tá bom? Vocês estão prontos? Sim! Então vamos lá! Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais novo deles disse ao pai: Pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. Então o pai repartiu a herança entre seus 2 filhos. Poucos dias depois, o mais novo pegou todas as suas coisas e foi embora para um país que ficava muito longe. Ali, ele viveu uma vida onde ele fazia muitas coisas erradas e assim ele gastou todo o seu dinheiro. Ele ficou com fome, mas não tinha mais dinheiro para comprar comida. Ele sentiu frio, mas não tinha como comprar roupas quentinhas para vestir. Então ele pensou em voltar para a casa do pai dele e pedir desculpas. E assim ele fez. Quando o pai dele viu ele se aproximar, ele correu e abraçou seu filho. O pai estava com muitas saudades e triste porque o filho tinha ido embora. Mas ele voltou e pediu desculpas para o pai, e o pai dele perdoou. Sabe por quê? Porque ele amava muito seu filho e nada poderia mudar isso. E você sabe de uma coisa? Deus nos ama da mesma maneira que esse pai da história amava o seu filho. Deus nunca, nunca, nunca vai deixar de nos amar e nada pode mudar isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem é que te ama muito, 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 muito? Além do seu papai e da sua mamãe, é claro? É Deus. Isso mesmo, é Deus. E não tem nada que faça Deus deixar de amar você. Você é muito especial para Ele. Agora vamos orar juntos? Eu vou falar e vocês repetem, tá bem? Vamos fechar os nossos olhos. Querido Deus, obrigada pela história desse filho que, mesmo indo embora e fazendo coisas erradas, seu pai foi capaz de perdoá-lo.
porque ele o amava. Obrigada, Deus, por nos amar, apesar das coisas erradas que a gente faz. Muito obrigada. Nós te amamos, Deus. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a Tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do Teu Espírito. Não há como fugir da Tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a Tua mão me guiará e a Tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de Ti. Para Ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em Teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os Teus pensamentos a meu respeito, ó Deus! É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, Tu ainda estás comigo. Essa é a terceira semana da nossa série de mensagens Jornada pelos Salmos. A primeira foi via Zoom, então não tem como recuperar. Mas se você quiser meditar sobre a segunda mensagem, é só depois desse culto você assistir o culto da semana passada, aqui mesmo na nossa página do Facebook. Eu tenho repetido constantemente que os salmos são riquíssimos, são super interessantes e às vezes até mesmo confusos. Por quê? Porque são poesias, são expressões da alma humana, expressões das emoções humanas mais cruas e profundas. Os salmos se expressam como pessoas, como nós, como eu e você, mas em outro contexto sociocultural, se relacionavam com o divino, com a majestade de Deus e, obviamente, com a própria vida. Eu sei bem que muitos de vocês não conseguem ler a Bíblia ou meditar sobre as Escrituras. E os motivos são variados. Tem gente que dorme ao ler qualquer texto, normal. Tem gente que se confunde com a linguagem da Bíblia, que às vezes é um pouquinho rebuscada. Mas eu me pergunto se o real motivo para as pessoas não gostarem de ler a Bíblia é porque elas se sentem distantes do texto bíblico. Tudo parece muito distante, muito diferente. E às vezes até mesmo fora da realidade. Afinal de contas, como assim, né? Que um adolescente, pastor de ovelhas, consegue vencer uma batalha contra um guerreiro gigante experiente? Como uma virgem pode ter um filho? Como água é transformada em vinho? São coisas estranhas de verdade, não é mesmo? Eu acho, né? Mas enfim. Eu acredito mesmo que o grande problema que nós temos com o texto bíblico é falta de proximidade, falta de identificação. Muitos de nós nos acostumamos a nos relacionar, nos aproximar da Bíblia sagrada. E olha só o nome, Bíblia sagrada. Algo santo, imaculado, infalível. E nós passamos a enxergar a Bíblia como uma lâmpada mágica, como um amuleto da sorte. E não como um livro. Um livro com histórias, um livro com fábulas, um livro com gente normal, gente como a gente. Sabe, por mais que Abraão seja o pai da fé, Abraão era um humano normal. Ele tinha medos, tinha ambições, tinha fragilidades. Moisés também é um herói, mas também era um homem com seus problemas.
E assim são todos os personagens da Bíblia. E ainda que você não acredite na Bíblia como história de pessoas reais, os textos bíblicos foram escritos por pessoas reais, retratando pessoas que, no mínimo na cabeça dele, eram pessoas reais, normais. Por que ter isso em mente é importante, né? Porque se nós lermos os Salmos como expressões das emoções da alma, das dores, das alegrias, das angústias humanas, sabe o que acontece? Nós nos damos conta de que muitas vezes aquelas emoções, alegrias e angústias fazem parte do nosso dia a dia, hoje. Você já reparou que muitas vezes a nossa interpretação dos Salmos, aquela vozinha que nós ouvimos Deus falar no nosso coração, ela vai variar de acordo com as próprias emoções, com o nosso estado de espírito. Quando estamos levinhos, imersos na graça de Deus, bem, a tendência é que nós encontremos mensagens sempre agradáveis nos Salmos. Já quando estamos estressados, ansiosos, com medo ou no pecado, normalmente encontramos acusações, nos sentimos expostos, é ou não é? E outras vezes, o nosso contexto, a nossa visão de mundo hoje é tão distante da realidade dos salmistas que nós lemos e continuamos sem entender nada. Não se preocupe, porque isso é normal. Nós estamos falando de milhares de anos de distância socioeconômica, política, religiosa e cultural. Eu vou facilitar as coisas para você aqui hoje. Depois dessa mensagem, você terá uma nova relação com o texto bíblico, eu tenho certeza disso. No final das contas, tudo se resume a relacionamento, a familiaridade. Quantos de vocês aqui conhecem uma pessoa e imediatamente se sentem amigos e amigas de longa data dessa pessoa? Quem aí é convidado à casa de alguém que você mal conhece e chegando lá, você abre a geladeira sem pedir, usa o banheiro sem avisar ou entra no quarto do dono da casa? A resposta é ninguém, tá? Por favor. Caso você esteja se perguntando. Ninguém seria tão abusado ou sem noção. Leva um tempo para se construir uma relação sólida e íntima, uma amizade. Tempo e convívio. Uma das coisas que mais me incomodam aqui em Miami é a dificuldade que eu tenho de conviver com as pessoas. Especialmente agora, obviamente, debaixo dessa pandemia. Todos trabalham muito, todos estão focados em suas rotinas. Eu, inclusive, né? Então, criar espaço na agenda para alguém novo é difícil. E não importa qual é a sua idade, você tem alguma experiência com o se sentir um peixe fora d'água. Minha filha tem só 3 anos de idade e ela demora para se sentir à vontade com outras pessoas, com pessoas novas. Adolescentes, puxa vida, adolescentes nem se fala. Eles e elas se sentem peixe fora d'água o tempo inteiro, né? Uma vez eu ouvi a seguinte coisa aqui, uma frase de um colega pastor aqui na Flórida. Ele disse: Lucas, você pode criar o melhor evento do país, trazer o convidado mais badalado do mundo, mas o adolescente só vai se os seus amigos forem. Por quê? Porque ninguém gosta de se sentir deslocado. Todos querem sentir que pertencem ao ambiente em que estão. Ou ao menos eles querem um amigo ali para encontrar algum conforto, um porto seguro. Ninguém gosta de se sentir um peixe fora d'água. Então, por que a nossa interpretação dos Salmos, em última instância, se resume a relacionamento, como eu tenho dito? Porque quanto menos familiar nós somos com o texto bíblico, mais estranho ele é. Quanto menos familiarizados e íntimos de Deus nós somos e nos sentimos, mais estranho é orar a Deus e meditar no texto bíblico. E só tem um jeito de nós construirmos amizades, é investindo tempo com as pessoas. Há outros problemas secundários, obviamente, né? Tem que ser honesto, ter paciência, ser compreensivo, blá, blá, blá. Mas, fundamentalmente, há de se investir em convivência, em tempos juntos. Quanto mais tempo nós dedicamos às coisas de Deus, à meditação da palavra, mais chances nós teremos de entender melhor o que nós lemos e o que Deus quer ou espera de nós. Eu tive experiências distintas com o Salmo 139. Eu lembro de pelo menos 3 tipos de reações. Primeiro, uma sensação de estar sendo convencido de algo. Ao ler frases como: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, Tu conheces os meus pensamentos.
Sabe, quando Deus está te convencendo a confiar nele, você lê esse versículo e pensa o seguinte: bem, se Deus sabe tudo de mim, de que adianta eu esconder alguma coisa? Né? É melhor eu confessar tudo e torcer para ele arrancar tudo que tem de ruim dentro de mim e colocar algo novo no lugar. Né? A gente fica olhando para nós mesmos como se fôssemos um carro velho no mecânico. Deus, que é o mecânico, vai encontrar essas peças ruins, tirar e trocar, colocar uma nova. Aqui seria um momento muito legal para conversar com psicanalistas e perguntar se realmente nós deixamos de ser o que fomos, se a nossa personalidade muda, se nós reprimimos memórias e experiências quando nos convertemos, ou se será que realmente Deus redime, ou seja, que Deus perdoa e elimina o sentimento de culpa e depois restaura e transforma e aperfeiçoa a nossa vida. O que você pensa que acontece com você, com o seu ser, quando você tem esse momento com a palavra de Deus, que parece que Deus está tentando te convencer de alguma coisa? Além de ser convencido de que eu devo ser transparente, eu já tive momentos em que eu senti vergonha de Deus e tentei fugir dele, porque afinal de contas, não tem coisa mais invasiva do que essa. Deus conhece tudo a meu respeito. Não tem nada que eu possa esconder dele. Você não pode saber aqui se eu estou de bermuda e chinelo ou não. Você nunca vai saber, mas ele sabe. E não, você não adianta perguntar que eu não vou dizer. A grande verdade é que nós aprendemos a esconder as coisas uns dos outros, desde pequenos. Uma criança quebra um copo e busca esconder o crime, com medo de um castigo. Já que Deus sabe de todas as coisas, eu vou te dizer o seguinte: quando eu era pequeno, antes da minha irmã mais nova nascer, eu sempre comia 2 iogurtes e 2 Yakults do potinho. Vinham 6, mas nós éramos 5, então eu sempre repetia e achava que ninguém nunca ia descobrir o meu delito. O ponto aqui é que há momentos na vida em que nós carregamos culpas e segredos. E nesses momentos, nós queremos estar longe de Deus, não é verdade? Se nós estivermos agora nessa situação, continuar lendo o Salmo vai ficar ainda pior, porque olha o que diz o versículo 7. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. É impossível escapar da presença de Deus, afirma o salmista. E os versículos 11 e 12? Olha isso. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão eu posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Posso te dar uma sugestão? Se você está nessa fase querendo se esconder de Deus, querendo guardar segredos só para você, pula para a fase 1 que a gente já falou, confessa tudo logo para Deus, seja honesto, seja honesta, seja transparente. Ele já te conhece. Tentar fugir da presença de Deus só vai te trazer problemas na vida. Hashtag fica a dica, ok? Agora, tem a terceira fase. Terceira reação a esse texto bíblico que eu tive. E a minha oração é que você também esteja vivendo essa realidade agora, nesse momento, que é a fase do deleite. É quando você se sente completamente entregue a Deus. E mais do que consolo, você encontra prazer nessa situação de saber que Deus te conhece completamente. Você encontra prazer nas coisas de Deus, inclusive quando Ele usa o texto bíblico, ou uma palavra de um amigo e amiga, ou a pregação de um pastor ou pastora, para puxar a sua orelha, para te dar aquela bronca de leve. Na verdade, não é bronca, é um redirecionamento para o caminho do reino de Deus. Eu, hoje, vejo esse Salmo 139 como um texto maravilhoso, em que nós encontramos um salmista absolutamente entregue a Deus. Ele gosta de saber que Deus o conhece completamente. Ele se alegra em saber que Deus sabe o que ele vai dizer antes mesmo que ele o diga. Olha o versículo 6, o que diz. Esse conhecimento divino, claro, é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. Esse salmo celebra o fato de que o nosso Deus não é um Deus distante, nada disso. Essa é a primeira grande mensagem do Salmo. Deus nos conhece e está perto. A Bíblia inteira tenta nos ensinar que Deus conhece a cada um de nós e não importa onde vamos, não importa quão longe nós estejamos, o nosso Deus
está ali conosco. Está ali não para ficar apontando o dedo nos nossos erros, sabe? Porque Ele já te conhece bem, Ele já me conhece bem. Deus está ali porque Ele gosta de estar ali conosco. Deus quer estar presente nas nossas vidas. Sabe, a minha esposa uma vez reclamou, porque todas as vezes que eu orava, eu dizia assim, Deus, fica conosco e se divirta conosco. Mas na boa, eu tenho plena convicção de que Deus quer essa proximidade com a gente. Ele quer fazer parte da nossa vida, da minha vida, da tua vida, toda a nossa vida. Ele sabe quando você está sofrendo, mas está fazendo pose de forte. Ele não quer que você sofra sozinho ou sozinha. Deus quer te trazer conforto, Ele quer restaurar o seu ânimo. Deus quer te alegrar, Deus quer atravessar qualquer dificuldade que você esteja atravessando lado a lado contigo. Creia nisso. A segunda mensagem desse salmo é que nada é tão absurdo para Deus, ou sujo para Deus, a ponto de impedir que Ele te encontre. O salmista diz que ainda que ele pedisse a escuridão que o escondesse, Deus o encontraria, porque para o Senhor a noite é tão clara como o dia. A escuridão e a luz são a mesma coisa. Então, não há trevas, não há pecado, não há nada que possa impedir Deus de estar ao seu lado. Nem o sofrimento mais dolorido, nem o pior quadro de depressão. Nada é grande demais que seja capaz de afastar Deus da sua vida. Ele está aí do seu lado agora. Nem sempre Deus interrompe o sofrimento. Nós gostaríamos que Ele impedisse todo e qualquer sofrimento, mas não é a vida. A vida não funciona assim. Isso seria um grande texto de pregação. Mas o ponto é que Ele está aí, sofrendo junto, chorando junto. E sabe por quê? Porque Ele sabe que você tem condições de vencer o sofrimento. A graça e o amor de Deus estão sempre ao seu alcance. Sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Se você ouvir algum pastor ou pastora com teologia da prosperidade dizendo que você deu brecha, que deu legalidade para o diabo te fazer sofrer, manda ele calar a boca. Manda ela calar a boca. Simples assim, não contemporiza não. Diz mesmo, cala a boca. Jesus não sofreu na cruz para dar o direito a diabo nenhum fazer nada contra você. Ele venceu a morte e o diabo na cruz e ponto final. Ele já venceu o diabo e ponto final. É isso que você tem que responder. Na minha Bíblia está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creiam não morram, mas tenham a vida eterna. Então que história é essa? De que Deus se encarnaria, se tornaria homem para sofrer e morrer em sacrifício, para te salvar, para te resgatar, para me resgatar, e ao mesmo tempo ele seria menor do que o seu pecado? Porque se o seu pecado dá direito ao diabo de te condenar, o seu pecado é maior que o sacrifício de Cristo. Tá certo isso? Não, pelo amor de Deus, isso é maluquice. Então, na boa, não aceito isso não. Fica a dica 2. O salmista está nos ensinando que não há pecado, não há sofrimento, não há treva, não há dor capaz de bloquear a presença de Deus na tua vida, porque Ele te ama. Ele quer te restaurar, Ele quer te salvar. E Ele não desiste de você, Ele não desiste de mim. Ainda que você já tenha desistido de você mesmo, Ele não desistiu e nem vai desistir. E eu digo glória a Deus por isso. Olha aqui, o apóstolo Paulo também escreveu algo aos Romanos, séculos e séculos depois desse salmo. Olha o que diz. Eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39. Por fim, o Salmo 139 coloca a cerejinha no bolo lá no versículo 17, que diz o seguinte: como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Olha só, se você esquecer tudo que eu disse até aqui, é isso que eu quero que você guarde. Deus tem pensamentos preciosos sobre você. Apesar de te conhecer completamente, conhecer todos os seus pecados,
toda pontinha de maldade que há em você, Deus continua a ter pensamentos preciosos sobre você. Quer outra dica? Abre o teu coração e deixa que Deus te transforme. Deixa Deus redimir todos os seus vícios, toda a maldade. Deixa Ele restaurar você, transformar maldade em bondade, transformar vício em virtude. Não há nada que Deus não possa transformar. Creia nisso. 1. Deus te conhece completamente. 2. Não há barreira tão grande que Deus não possa derrubar para estar contigo. E 3. Deus tem pensamentos preciosos sobre você. Eu creio, portanto, que a nossa interpretação dos textos do Salmo, em geral, ela vai variar de acordo com o nosso estado de espírito, como eu vinha dizendo, com o nosso estado emocional, com o nosso estado espiritual. Mas, em última instância, é questão de relacionamento e intimidade com Deus. Quanto mais você investe tempo com Deus, mais você conhece a natureza de Deus e a profundidade do amor dele. E com mais maduro ou madura na fé você fica, você vai enxergar que as atitudes são de amor e não de julgamento e punição. Alguém maduro na fé sabe que Deus é amor, que Ele nos conhece e não desiste de nós. E mais ainda, que Ele tem pensamentos preciosos sobre nós. A minha oração é que você encontre conforto nessa mensagem de hoje. Minha oração é que você busque se aproximar de Deus e conhecê-lo melhor, porque Ele já está aí pertinho de você. Tenha um dia abençoado hoje, tenha um dia agradável, ainda que os problemas continuem na sua vida. Tá? Se você quer falar com a gente, manda uma mensaginha para a gente. Quer uma oração? Escreve para a gente tenta entrar em contato. E lembre-se sempre, Deus te ama, Ele não desiste de você. Que Deus te guarde, te fortaleça e te abençoe. Enquanto nós ouvimos essa canção que nós preparamos, eu te convido a orar a Deus. Ore sobre o que nós meditamos hoje. Seja honesto, seja transparente para Deus. Ele quer fazer parte da sua vida. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda para louvar a Deus e meditar sobre a sua graça, sobre a sua palavra aqui hoje conosco. Eu sempre digo que é um privilégio ser pastor. É um privilégio falar desse amor e dessa graça de Deus que são tão maravilhosos. É um privilégio falar de esperança. E é muito bom saber que hoje Deus falou com você, eu tenho certeza. Para o pessoal aqui de Miami eu tenho um recadinho. A nossa igreja está se preparando para retornar às reuniões presenciais no dia 5 de julho. 5 de julho. Nós precisamos conversar algumas coisinhas para definir qual será
a nossa estratégia para esse retorno, sempre lembrando de algumas limitações que nós temos que conviver a partir de agora. Eu quero agradecer todo o pessoal que me ajudou a preparar essa reunião, os músicos de outros lugares que me enviaram áudios, a Edilza, a Thaís, e a cada semana nós vamos aprimorando um pouquinho mais, tá? E que tudo que foi dito hoje aqui se torne real em nossas vidas, em nossas atitudes. E que a graça e o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém. Fica com Deus. Tenha uma boa semana.